Então, o que acontece? Aqui está dizendo que uma só vez. Ah, Marquinhos, e não tem exceção não? Não existe nenhuma exceção não? Tem. Pelo menos 2 exceções em relação ao que é falado aqui, ok? Para você não ser hiperliteralista, ok? Morrer uma só vez. E qual é a primeira exceção? A primeira exceção é... Essa exceção é os que foram ressuscitados. Sim, os que foram ressuscitados aqui, eles não vão passar por esse crivo aqui. Uma só vez. Eles morreram 2 vezes. Morreram a primeira vez, aí Jesus foi e os ressuscitou, conforme a palavra de Deus. É só você pegar a sua Bíblia, ler lá em o caso de Lázaro, né? Eu vou colocar no Novo Testamento, em João capítulo 11, verso 43 a 44. Lá fala sobre o episódio milagroso de que o próprio Lázaro é ressuscitado por Jesus Cristo. Então, ele desfrutou de um tipo de ressurreição, mas não foi com um corpo glorificado, um corpo pneumático. Ponto final. O primeiro ponto é para os que foram ressuscitados, porque eles morreram 2 vezes. Então, a primeira exceção em relação a isso é os que foram ressuscitados. E a segunda exceção que não se aplica a esse texto aqui e esse contexto é as pessoas que não viram a morte, os que não morreram e não morrerão. Exatamente, os que não morreram no passado e os que não morrerão no futuro. Isso, não entendeu? Os que não morreram, segundo 2 episódios do Antigo Testamento, a gente pode ver o episódio de Enoque e o episódio de Elias. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 24, e você vai ver o episódio de Enoque, que foi arrebatado. Tanto o próprio Enoque como Elias, em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, fala que os 2 não viram a morte, ok? Então, se eles não viram a morte, simplesmente não poderão morrer uma única vez. Então, eles não morreram. Então, essas 2 exceções é o que eu estou trazendo para vocês. Os que foram ressuscitados, ou seja, morreram 2 vezes, e os que não morreram, ou seja, que nunca viram a morte e nunca verão. Como assim? Eu sou pré-tribulacionista, não sou mido ou pós-tribulacionista. Se eu não fosse pré-tribulacionista, eu entraria mais num meso-tribulacionismo e não no pós-tribulacionismo. Não, eu não consigo crer nesse terceiro ponto de vista, mas no primeiro, no máximo no segundo, ok? Mas esse ponto aqui é um outro ponto teológico que eu quero tratar aqui. Então, como eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que quando Jesus voltar, ele vai arrebatar uns, certo? E outros não. Quem estiver preparado, como igreja em Cristo, vai subir com Cristo. Então, aonde é que está escrito isso? Vamos lá para Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, diz o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Futuro.